Capítulo 37 – Última chance perdida. No 9º ano do reinado de Zedequias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Segundo Reis, capítulo 25, verso 1. A situação de Judá era sem qualquer esperança. Assim diz o Senhor: estou contra você. Empunharei a minha espada para eliminar tanto o justo quanto o ímpio. O próprio Senhor declarou por intermédio de Ezequiel: derramarei a minha ira sobre vocês, soprarei a minha ira impetuosa contra vocês. Eu os entregarei nas mãos de homens brutais, acostumados à destruição. Ezequiel capítulo 21, verso 3 a 31. Os egípcios saíram para socorrer Judá, e os babilônios, com o objetivo de afastá-los, abandonaram o cerco por algum tempo. A esperança brotou no coração de Zedequias, e ele enviou um mensageiro a Jeremias, pedindo que orasse a Deus em favor da nação hebreia. A terrível resposta do profeta foi: não se enganem a si mesmos. Ainda que vocês derrotassem todo o exército babilônio que está atacando vocês, e só lhe restassem homens feridos em suas tendas, eles se levantariam e incendiariam esta cidade. Jeremias capítulo 37, versos 9 e 10. O povo que ainda restava em Judá deveria ser levado como escravo para a Babilônia, a fim de que aprendesse por meio das dificuldades, as provações, as lições que tinham recusado aprender em circunstâncias melhores. Entre os justos que ainda restavam em Jerusalém, havia alguns que decidiram esconder em um local seguro a arca sagrada que continha as tábuas de pedra nas quais Deus escreveu os 10 mandamentos, e assim protegê-la da crueldade dos inimigos. Com profunda tristeza, eles esconderam a arca em uma caverna. Ela foi escondida de Israel por causa de seus pecados e nunca mais seria devolvida a eles. A arca sagrada ainda está escondida. A essa altura, como a cidade condenada estava prestes a ser entregue nas mãos dos pagãos, Jeremias deu sua obra como terminada e se preparou para partir. Mas ele foi impedido por um oficial que o denunciou, acusando-o de que estava pronto para se unir aos babilônios. O profeta negou a mentirosa acusação, mas espancaram-no e o prenderam na casa do secretário Jonatas, que tinham transformado numa prisão. A esperança que surgiu no coração do rei e do povo quando os exércitos de Nabucodonosor saíram para enfrentar os egípcios logo caiu por terra. O poder do Egito era apenas como uma vara quebrada. A inspiração tinha declarado: fortalecerei os braços do rei da Babilônia, mas os braços do faraó penderão sem firmeza. Quando eu puser minha espada na mão do rei da Babilônia e ele a brandir contra o Egito, eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 30, verso 25. Consulta secreta de um rei indeciso. Enquanto os príncipes de Judá ainda estavam esperando em vão o auxílio do Egito, o rei Zedequias pensava no profeta de Deus que tinha sido colocado na prisão. Depois de algum tempo, o rei mandou buscá-lo e perguntou a ele secretamente: há alguma palavra da parte do Senhor? Há, respondeu Jeremias, você será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então Jeremias disse ao rei Zedequias: onde estão seus profetas que lhe profetizaram? O rei da Babilônia não atacará a vocês nem a esta terra? Mas agora, ó rei, meu senhor, escuta-me por favor. Não me mandes de volta à casa de Jonatas, o secretário, para que eu não morra ali. Jeremias capítulo 37, versos 17 a 20. Diante disso, Zedequias deu ordens para que Jeremias fosse colocado no pátio da guarda e que diariamente recebesse pão da rua dos padeiros enquanto houvesse pão na cidade. O rei não ousou demonstrar abertamente que confiava em Jeremias. Apesar de, por medo, ele ter buscado se informar em segredo com o profeta,
Zedequias era fraco demais para arriscar enfrentar a desaprovação de seus príncipes e do povo, se submetendo à vontade de Deus, de acordo com as palavras do profeta. Jeremias continuou a aconselhar submissão ao rei da Babilônia. Aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Mas aquele que se render aos babilônios viverá, escapará com vida e sobreviverá. Jeremias capítulo 38, verso 2. Por fim, os príncipes, com muita raiva dos repetidos conselhos de Jeremias, que eram contrários à política de resistência que eles tinham adotado, uniram-se em grande protesto perante o rei. Eles insistiam que o profeta era um inimigo da nação e que deveria ser condenado à morte. Um etíope salva a vida de Jeremias. O medroso rei sabia que as acusações eram falsas, mas, para agradar as pessoas de importância e grande influência da nação, entregou Jeremias a eles para fazer o que bem entendessem. Eles jogaram o profeta na cisterna de Malquias, baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Mas Deus levantou Ebed-Meleque, o etíope, oficial do palácio real, para defender o profeta. Ele foi falar com o rei e conseguiu que o profeta fosse levado de volta para o pátio da guarda. Uma vez mais, o rei mandou buscar Jeremias secretamente e pediu que ele relatasse o plano de Deus para Jerusalém. Em resposta, Jeremias perguntou: Se eu te der uma resposta, não me matarás? Mesmo que eu te desse conselho, tu não me escutarias. O rei Zedequias, porém, fez este juramento secreto a Jeremias. Juro pelo nome do Senhor, de quem recebemos a vida, eu não o matarei, nem o entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar sua vida. Ainda restava uma última oportunidade para o rei obedecer às advertências de Deus e misturar com a misericórdia os juízos que já estavam caindo sobre a cidade e a nação. Se te renderes imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, foi a mensagem que Jeremias deu ao rei. Tua vida será poupada e esta cidade não será incendiada. Tu e a tua família viverão, mas, se não te renderes, esta cidade será entregue nas mãos dos babilônios, e eles a incendiarão. Nem mesmo tu escaparás das mãos deles. Tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, o rei respondeu, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles, e eles me maltratarão. Mas o profeta prometeu, eles não o entregarão, e fez ainda um forte apelo. Obedeça ao Senhor, fazendo o que eu lhe digo, para que estejas bem e a tua vida seja poupada. Se o rei tivesse escolhido obedecer, a vida do povo teria sido poupada e a cidade não teria sido queimada. Mas ele achou que tinha ido longe demais para voltar atrás. Ficou com medo de passar vergonha, ficou com medo de morrer. Depois de passar anos em rebelião contra Deus, Zedequias achou que seria muita humilhação dizer a seu povo: aceito a palavra do Senhor conforme revelada pelo profeta Jeremias, e não ousou arriscar-se a guerrear contra o inimigo. Zedequias não tinha força moral. Com lágrimas, Jeremias suplicou que Zedequias salvasse a si mesmo e ao povo. Garantiu que, a menos que aceitasse o conselho de Deus, ele não escaparia com vida e todas as suas posses seriam entregues aos babilônios. Mas o rei não voltou atrás. Ele decidiu seguir o conselho dos falsos profetas. Por medo, tornou-se escravo da opinião pública. Ele não tinha intenção alguma de fazer o mal, mas também não tinha coragem de ficar do lado do direito. O rei era fraco demais, até mesmo para informar o povo de sua reunião particular com Jeremias. Quanta desgraça e sofrimento Zedequias poderia ter evitado se tivesse declarado com coragem e firmeza que acreditava nas profecias do profeta, das quais metade já tinham se cumprido. Ele deveria ter dito: obedecerei ao Senhor
e salvarei a cidade da ruína total. Amo a verdade, odeio o pecado e seguirei o conselho do poderoso de Israel. O povo teria respeitado o espírito corajoso de Zedequias, e aqueles que estavam vacilando entre a fé e a incredulidade teriam se posicionado com firmeza ao lado do direito. A coragem e a justiça de sua atitude teriam inspirado a admiração e a lealdade em seus súditos. Judá teria sido poupada do derramamento de sangue, da fome e do fogo sem medidas. Zedequias pagou um preço terrível pelo pecado da fraqueza. O inimigo varreu a cidade com uma avalanche poderosa, destruindo-a por completo. Os exércitos hebreus fugiram atordoados. A nação foi conquistada. Zedequias foi levado como prisioneiro e seus filhos foram assassinados diante dos seus olhos. O rei foi levado de Jerusalém como um escravo. Foi cegado e, quando chegou em Babilônia, morreu de forma terrível. O belo templo, que por mais de 4 séculos tinha enfeitado o topo do Monte Sião, não foi poupado. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Segundo Crônicas, capítulo 36, verso 19. O chefe dos sacerdotes, os oficiais e os príncipes foram levados para a Babilônia e ali executados como traidores. Outros foram levados presos para viver como escravos de Nabucodonosor e de seus filhos. Os babilônios demonstram respeito por Jeremias. A respeito de Jeremias está registrado: Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu ordens a respeito de Jeremias a Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial. Vá buscá-lo, não o maltrate, mas faça o que ele pedir. Jeremias capítulo 39, versos 11 e 12. Liberto da prisão pelos oficiais babilônios, o profeta escolheu ficar com o que restou do povo, que foi deixado para trás pelos caldeus para trabalhar nas vinhas e campos. Jeremias capítulo 52, verso 16. Os babilônios escolheram Gedalias para governar sobre os que ficaram. Poucos meses depois, o novo governador foi traiçoeiramente assassinado. Depois de passar por tantas dificuldades, o povo decidiu buscar refúgio no Egito. Jeremias ergueu a voz com protesto contra essa decisão. Não vão para o Egito, ele suplicou. Mas o povo não deu ouvidos ao inspirado conselho e todo o remanescente de Judá fugiu para o Egito, desobedecendo ao Senhor. O livro de Lamentações revela a tristeza do profeta pela total rebelião daqueles que deveriam ter sido a luz do mundo e pelo destino de Sião e do povo levado cativo para a Babilônia. Jeremias deixou essas lamentações como um registro eterno da loucura de não atender aos conselhos de Jeová e de aceitar, no lugar deles, a sabedoria humana. Em meio à ruína, Jeremias ainda pôde declarar: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Sua constante oração era: examinemos e submetemos à prova dos nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Lamentações capítulo 3, versos 22 e 40. Sião estava agora totalmente destruída, e o povo de Deus tinha sido levado como escravo para uma terra distante. Oprimido pela dor, o profeta exclamou: como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente! Como se parece como uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações. A que era a princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. Chora amargamente à noite, as lágrimas rolam por seu rosto. De todos os seus amantes, nenhum a consola. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Judá vive entre as nações sem encontrar repouso. Todas as suas portas estão desertas. Seus sacerdotes gemem, suas moças se entristecem, e ela se encontra em angústia profunda. Seus adversários são os meus chefes
seus inimigos estão tranquilos. O Senhor cobriu a cidade de Sião com a nuvem de sua ira. Lançou por terra o esplendor de Israel, que se elevava para os céus. Não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. Como um inimigo, preparou o seu arco. Como um adversário, a sua mão direita está pronta. Ele massacrou tudo o que era agradável contemplar. Derramou sua ira como fogo sobre a tenda da cidade de Sião. Lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco. Nossos pais pecaram e já não existem mais, e nós levamos o castigo pelos seus pecados. Escravos dominam sobre nós, e não há quem possa livrar-nos das suas mãos. Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias, como os de antigamente. Lamentações, capítulo 1, versos de 1 a 5, capítulo 2, verso 1, capítulo 5, versos de 1 a 21.